Pangeia. Um supercontinente, massivo e estruturado. Enorme, gigante. Você provavelmente aprendeu na escola que esse supercontinente existiu entre 335 a 175 milhões de anos atrás. Com certeza. Até se fragmentar devido ao movimento das placas tectônicas e dar origem aos continentes que temos hoje. Tudo isso durante milhões de anos. É incrível! Pelo menos, todos os cientistas que afirmam isso têm bons argumentos para sustentar essa ideia. Mas para o Marcos Eberlin não, tudo isso aconteceu em menos de 6.000 anos. Será? Quando ele disse isso no debate, o Pirula, que é paleontólogo, e o Sérgio Sacani, que é formado em geologia, só faltaram infartar ao vivo com tanta pseudagem. Ai, meu Deus do céu! Pensa bem, você fica anos se ferrando e estudando todos os métodos científicos que dizem como esses fenômenos acontecem, para daí chegar um cara e afirmar que tudo aquilo está errado, porque na visão dele a Bíblia está certa, logo tudo deve ter acontecido em apenas 6.000 anos, que seria a idade da Terra na Bíblia segundo ele mesmo. Puta que pariu. Pra começar, deriva continental. Qual o problema da deriva continental? O problema é que todas as evidências apontam para milhões de anos, mas para o Marcos Eberlin isso é terrível, já que refuta a Terra jovem dele. Olha, se você não me ama... Nossa. A deriva continental é o quê? Que na verdade hoje não se usa mais esse termo deriva continental, hoje o pessoal usa tectônica de placas. A ideia original era, né, o Alfred Wegener propôs lá atrás, não sei o quê, baseado numa série de evidências, que os continentes se separavam. O fato que se constatou é, sim, a crosta terrestre é dividida em várias placas, e isso vai fazendo com que crosta se crie de um lado e crosta se perca do outro. E aí a Terra não dá pra Terra ficar com um buraco ali sem crosta, então, no fim das contas, a coisa vai andando e a consequência disso é a movimentação dos continentes, que nada mais são do que áreas mais grossas da crosta terrestre. Isso prova o quê? Isso, como assim? Isso prova o quê? Não. Eu dei o resumo da ideia. Dá pra acreditar em tudo isso que você falou sobre tectônica de placas, sendo você um biólogo? Por quê? É porque você disse que a gente não deve falar sobre áreas que a gente não conhece. Né? Não, mas eu sou da paleontologia, eu estudei de geologia. Deixa eu só explicar qual é o problema, Pirula. É o seguinte, por exemplo, lá em Recife tem uma área chamada de Piedade. O mar tá avançando. Tá cada vez comendo mais um pedaço do mar. Inclusive já é um problema de um pedaço da terra, da areia da praia. O nível tá constante, mas ele tá avançando em alguns lugares. Avançando. O que a gente tá mostrando é justamente isso. Se a Terra tivesse bilhões de anos, se você pegar um grande bloco de areia e colocar dentro de uma bacia de água e for mexendo ela, uma hora essa areia vai se dissolver na água. É isso que a gente tá mostrando. Ou não? Dizendo que o continente deveria ter dissolvido. Não é dissolvido. As margens estariam bastante desgastadas. A forma tridimensional estaria bastante transformada. E as bordas, tem bordas que são auto-encaixantes ainda, Pirula. Não fica certinho, mas tudo bem, que seja. E o Pirula tem razão. Se você analisar bem, as bordas não ficam 100% encaixadas. Até mesmo a América do Sul com a África, que são as mais notáveis, já tem diferenças nas bordas, devido aos milhões de anos de efeito de erosão e outros fatores. Ou seja, um dos maiores argumentos dele para defender um afastamento recente é pura mentira. É mentira dele! Eu só não tô dizendo que é uma prova, eu tô dizendo que é uma boa evidência de que esse processo acontece há pouco tempo, não milhares, não milhões. Não é! Pra começar, a gente teve várias evidências que foram coletadas, que não eram conhecidas e não foram enviesadas quando foram descobertas, tá? E que demonstraram que efetivamente os continentes se moviam, né? Ou que já estiveram ligados. Ninguém tá contestando esse fato, Pirula. Você tá dizendo que foi rápido, é isso? Porque tá dizendo que não tem esses bilhões de anos batendo a água. A América do Sul e a África foram grudadas pra vocês. Sim, claro, um único continente. Só que esse processo é muito mais rápido. Foi absurdamente rápido. Sim. É justamente. Meu Deus do céu. Pera lá, então me fala. Em 6.000 anos, qual a taxa de distanciamento dos continentes? Aí é onde tá. Tá desacelerando agora. Boa. Mas então você tá dizendo que a taxa é gigantesca? No início. E isso não colapsa a crosta? Não. Por quê? Como que você abre um buraco gigantesco de um lado Qual é o problema? e afundando do outro lado? Qual o problema? Olha a quantidade de energia que você libera quando você afunda Cadê o cálculo com a energia? Cadê o paper que tá mostrando a energia, Pirula? Mas o ônus da prova tá em quem afirma cacete. É vocês que devem apresentar o cálculo pra provar que isso é possível. Na moral vai se lascar. Opa!
Porque, meu Deus do céu, a gente Não, você só tá falando. Pacote de 30 quilômetros! Vários físicos que estudam isso e usam esse argumento. Exatamente, não, porque exatamente, você tem um processo inicial extremamente violento que separou os continentes. Ele empurrou e com o tempo ele colapsado a crosta terrestre. E eu adoro todo esse caos gerado pelo corringamento do Pirula. Ele ficar puto com toda essa palhaçada criacionista me representa muito. E aí o modelo inflacionário que é a Terra. Buraco ali no meio da crosta terrestre. E a gente sabe não saiu nada dali, não? De quanto? Então, não, de uma hora pra outra, meu Deus do céu, não tem como. Pera aí. Esse negócio. Palavra de ordem. Se você abrisse um negócio do nada ali, você teria um pacote, uma placa nova ali no meio. Lê a taxa inicial, quanto que era? Quanto que foi? Temos vários físicos e cosmólogos. Quanto que foi, cara? O fato eu quero saber quanto. É porque você perguntou pra gente quanto que foi. A gente tá perguntando quanto que foi a taxa. Não, e qual. Não, pra mim nem é a taxa, a velocidade. Eu quero saber qual foi a taxa de desaceleração. Eu não quero saber o passado, eu quero saber o presente. O presente me mostra que esses continentes se encaixam perfeitamente. Cala essa boca. Vagabundo. E vejam a hipocrisia, eles ficam toda hora pedindo dados e números, que sim é o certo a se fazer quando se fala de ciência. Mas quando é a vez deles de apresentar algum dado, eles simplesmente fogem e inventam um monte de desculpas. O que é óbvio, já que eles não têm evidências de porra nenhuma. Não consegue, né? Nós estamos se movendo ou não? Tá tudo parado. Movendo, mas tá desacelerando. Então, qual é a taxa de desaceleração? Eu não sei. Hoje é o quê? 4 centímetros por Você ano, quer que eu lembre os beleza, números? Olha, não deu. O Adalto deve saber os números. Fala os números aí, Adalto. Vamos lá, Adalto. Fala pra vai. gente qual foi a velocidade de separação. Manda aí, Adalto. Ufa! Manda, A Adalto. velocidade atual de mais ou menos 3 centímetros por ano. É só isso. Aí é que é um negócio que é interessante. Pega um carro, por exemplo, eu vou usar uma analogia. Ah não, e lá vai o Adalto fazer analogias com carros novamente, que mais pioram a situação do que ajudam. Pega um carro e viaja 3 centímetros por ano e bate num poste. Qual vai ser o estrago no carro? A 3 centímetros por ano. Praticamente nenhum. Zero. Mas se você mover um pouquinho mais, tiver a 60, 70 km por hora, daí o que acontece? Vai acontecer aquele dobramento que você vai ver no carro, tá? Devido ao impacto. Rapaz. Meu Deus do céu, eu não presto. Está relacionado com a inércia de movimento. Ou seja, é você transformar inércia em deformação. Quase que falei em inglês aí o negócio. Um carro movendo a 3 centímetros por ano e batendo num poste. Mas que cacete de analogia é essa? Geralmente analogias são feitas para facilitar um tipo de pensamento, mas do jeito que o Adalto faz só piora a situação. Qual é a quantidade de energia que sairia de uma coisa? Porque hoje a gente sabe, com essa velocidade que sai, os vulcões que estouram, os terremotos e tudo mais. A adequação disso daqui numa velocidade rápida. Rápida quanto? Rápida quanto? Calma, cara. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma. Quando você faz um cálculo em termos de... Demorou pra América do Sul Dá pra calcular, da América do Sul e a África ficarem a metade do caminho que elas estão hoje. Se você fizer o cálculo a 3 centímetros por ano, tá? Daria mais ou menos 150 milhões de anos. O negócio é provar que essa velocidade foi constante o tempo todo. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não. Bem, mas tô falando assim, quanto tempo levou pra chegar na metade disso? Velocidade inicial. Então, é isso que eu tô perguntando. Puta que eu parei! Sim, como é que a gente pode fazer esse cálculo, retroagir e ver uma probabilidade daquela velocidade. E qual foi a velocidade inicial? Pirulé, essa é uma questão totalmente irrelevante. Mas isso não é a questão. Como é irrelevante? É claro que é irrelevante. Eu acho que Por exemplo, Estão literalmente discutindo os continentes terem se separado em menos de 6.000 anos, e o Eberle mete essa dizendo que a velocidade é irrelevante.
Caralho. Não é a questão. Como é irrelevante? É claro que é irrelevante. Eu acho que Por exemplo, se eu dissesse aqui que é 50 km por hora, você conseguiria... É claro que é irrelevante. Placa de terra! Cara! Quilômetros andando a 70 quilômetros! Olha aqui, ó. E a terra tá inteira! Não tá inteira, ela dobrou. A quantidade de energia que sai desta... Se o sistema tivesse se movimentado rápido, nós veríamos exatamente esse mesmo tipo, tá, de evidência que a gente olha na inércia de movimentos rápidos. Ou seja, você teria que ter uma camada muito grande nesse ponto aqui, seria literalmente a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies aqui no meio e uma cordilheira menor do lado. Não foi, os Andes não... E a subducção? Eu não entendi onde que ela entra aí. Rapaz, ela não entra, não tem energia não tem subducção para levantar essa cadeia de montanhas. Que isso? Pega o tamanho do negócio. Você não tem subducção, isso é um novo modelo para a Terra, né? E para quem não entendeu, subducção é quando uma placa tectônica é empurrada sobre outra placa tectônica em uma região de convergência. Isso ocorre em áreas de limites de placas, onde uma placa oceânica mais densa é forçada a afundar sobre uma placa menos densa, geralmente uma placa continental. A subducção pode causar terremotos, vulcanismo e a formação de trincheiras oceânicas. Ou seja, se para o Adalto isso não acontece, realmente é como o Serjão disse, vai ter que criar um novo modelo para o planeta Terra. Você não tem subducção, isso é um novo modelo para a Terra, né? Mas, por favor, não caçoem dele.